Eu peço que se levantem e se identifiquem, quem tiver perguntas, e vamos dar as respostas em blocos de 3 para ser mais fácil a gestão. Quem tem perguntas? Está tudo com fome. Então, eu vou fazer... Está ali uma pergunta. Aqui à frente. Aqui. Bom dia, o meu nome é Germano Ribeiro, sou advogado. A minha questão aqui prende-se com o nosso escritório e os nossos clientes. Surge uma questão se o cliente chegar ao meu escritório e disser que quer que eu apague os dados dele, direito ao apagamento. Nós temos plataformas como o Sítio, o Citaf, e que temos lá os dados. Há alguma forma, foi pensada alguma forma de apagarmos os dados que são possíveis apagar se nos pedirem esse apagamento, não é? Há dados legais que não podemos apagar, mas outros dados que podem ser apagados. Somos nós que temos que fazer isso ou será a autoridade, os tribunais que têm que o fazer? Portanto, a nível privado sei que alguns programas como a Primavera, PHC já têm essa possibilidade em que apagamos os dados que são possíveis e automaticamente apagam. Na nossa parte, não sei se isso foi pensado. Outra questão que me surge é o direito ao acesso à informação. Se o meu cliente me pedir, ou o direito à portabilidade, imaginemos, pede-me os dados, que dados é que como é que eu lhe vou dar esses dados automatizados dos sítios? Os sítios não têm nada para eu retirar os dados dele, criar um ficheiro e dar-lhe esse ficheiro que ele tem direito. Ou se os tribunais já pensaram isso, se pode ir pedir aos tribunais, ou se eu tenho que o dirigir para os tribunais, ou se tem que ser eu. Portanto, surgem-me essas questões. Obrigado. Obrigado. Mais alguma pergunta? Não por agora. Penso que está tudo muito esclarecido. Quem quer responder? Magda? Desculpe, eu só não tomei nota da sua primeira, o acesso à portabilidade, e a primeira era? Pagamento. Pronto, em relação ao apagamento dos dados, e o regime é aquele que disse, ou seja, o direito ao pagamento, ao esquecimento, que foi muito famoso com o caso Google, só existe na medida em que a base jurídica pela qual tem os dados é o consentimento. Se precisar desses dados para prova de alguma obrigação legal ou tiver outro motivo legítimo para ter os dados, portanto tem que se aferir dado. Aliás, isto é um aspecto importante, enfim, a minha apresentação era sobre segurança, mas um aspecto que é muito importante nós temos de ter consciência é que a regulação, o RGPD, os dados são regulados em função das finalidades para as quais eu os utilizo. E, portanto, é a partir da finalidade para a qual eu utilizo os dados que eu tenho que aferir um conjunto de matérias. Se a finalidade é prestação de serviços, provavelmente, ele não deu consentimento, ele não pode apagar aqueles dados, porque eu preciso dos dados para emitir a fatura no fim do dia. Há sempre aquele exemplo do ladrão que diz apaga lá. Nós tivemos um caso engraçado que eu conto isto no escritório, que foi um cliente, enfim, de uma grande organização que tinha um programa de pontos. E cada vez que se abria como cliente novo alguém, essa pessoa ganhava pontos, e pontos assim relevantes. Então havia um cliente, isto já foi há uns anos, o direito ao esquecimento já existe na lei há muito tempo, ninguém prestava atenção até ao caso Google. Então este cliente do nosso cliente, chamemos assim, ou da empresa,
cada vez tornava-se novo cliente e depois dizia que já não queria deixar de cliente e pedia para apagar os dados. E fez isto bem umas 5 vezes, até ganhar não sei quantos pontos, até que se percebeu. Porquê? Porque a empresa, fruto de outras obrigações legais a que estava sujeita, tinha que conservar um conjunto de dados e às tantas aquilo apareceu, pronto, com a informatização, etc. Portanto, o direito ao pagamento só existe na medida em que a fonte, digamos assim, de legitimidade jurídica seja o consentimento. Se não for, e se existir outro dos motivos para a detenção dos dados, aqueles que estão elencados no RGPD, não há direito ao pagamento. Quanto a quem tem que fazer o pagamento, claramente, num escritório, eu diria que é o escritório. Ou seja, porque, enfim, tem que se aferir qual é a sua posição em relação aos seus clientes. Mas, à partida, na medida em que tem os dados, a obrigação é sua de fazer o apagamento dos dados que forem relevantes. Todos aqueles, enfim, direitos que são estabelecidos, o responsável ou o subcontratante tem que cumprir. O regulamento dava margem, eu aqui deixo um desafio à ordem, não sei se ainda vamos a tempo, dava margem, por exemplo, para a atividade jurídica ter uma regulação autónoma em matéria de tratamento de dados, coisa que a mim me parecia. A advocacia era uma das profissões que poderia, ou que havia margem no regulamento, no RGPD, para ser regulamentada. E se calhar é preciso, porque há aqui um conjunto de temas muito sensíveis, como o sigilo profissional e outros, que até porque posso dizer, um escritório que queira levar isto à risca, digamos assim, isto envolve grandes custos em termos de implementação de uma série de aspectos. Portanto, efetivamente, acho que é uma matéria que fica aqui o desafio para a ordem, para pensar sobre o assunto. Depois, o outro tema, o acesso. O acesso pode-se concretizar no facultado em informação. Eu nunca pensei nesses casos que identificou, mas eu não tenho que dar acesso aos meus sistemas, até porque tenho lá dados de outros clientes, ele não pode aceder. Eu, quanto muito, posso lhe dizer que informação é o que eu tenho sobre ele e mapear. E também, se o cliente, do ponto de vista contratual, tem o direito a essa informação, se isso foi fruto de um serviço que prestei, como é que, pronto, tem que se avaliar isso. A portabilidade é engraçado, nunca tinha pensado na portabilidade aplicada aos advogados, mas isso já acontece hoje em dia. Nós, quando passamos os dossiês para outro colega nosso, entregamos os processos, fazemos uma reunião, portanto agora é mais ou menos a mesma coisa, só que aplicado também aos sistemas, esta é a novidade. Pronto, e os sistemas, o que dizem, isto acho que ainda vai correr aqui alguma tinta, é que tem que ser, tem que ser a informação estruturada. Eu acho que a nossa profissão deve ser aquela que menos preocupa. Já, por exemplo, o caso da banca e dos seguros, estes sistemas são muito relevantes, porque as pessoas com estas obrigações de informação, know your customer e etc., cada vez mais têm que dar uma bateria de informações aos bancos e às seguradoras, não querem estar a reproduzir e, portanto, acho que vão exercer mais esse direito nestes casos. Na nossa profissão, penso que não vai ser um tema assim muito relevante, até porque nós já fazemos isso com os processos, portanto. Obrigado. Pedro. Acrescentava só uma nota ou duas. A primeira tem que ver com os dados de sistemas como o CITES ou o CITAF. Há um quadro normativo específico para os dados do sistema judiciário, que é um diploma de 2009, que agora está em revisão também conjuntamente dentro deste pacote, portanto. Essa informação é uma informação que está à parte, que tem um tratamento diferenciado e por razões específicas, com uma série de formas de controle, etc. Agora, de alguma forma vivemos num paradigma. É engraçado, quando estava a pensar o que é que podia dizer-lhes hoje que pudesse ter interesse, não encontrei nada, e lembro. Ocorreu-me que vivemos num momento de mudança de paradigma a propósito da informação. Até agora, o Ministério Público, e eu trabalho no Ministério Público, portanto sou sensível a estes temas, o Ministério Público normalmente adota uma posição de a lei é assim, ponto. E vai a uma empresa fazer uma busca e quer informação, ponto. E obtém. E depois os advogados, porque é a sua função, por conta dos seus clientes, tentam procurar na lei os detalhes que lhes permitam atingir algo que o Ministério Público não deixava atingir para convencer o juiz a uma sentença. A mudança de paradigma é a seguinte: no que respeita a dados pessoais, vamos fazer o funcionamento ao contrário a partir de agora. Isto é, quando o Ministério Público for uma empresa procurar dados,
o DPO ou DPO, como preferirem, vai dizer, não, essa informação não vou poder dar. E vai ser o Ministério Público a ter de encontrar nas normas fundamento para obter informação que tem que ver com dados pessoais. E esta questão não é só uma anedota. É uma questão muito profunda, porque é a revelação de uma fratura de modelo em que os dados pessoais e a proteção de dados pessoais, hoje em dia, está a assumir um valor e um interesse superior, por exemplo, ao da procura da verdade. E eu adivinho, para muito em breve, um conflito sério entre o processo penal e a área da proteção de dados pessoais. Neste momento, a Comunidade Europeia de Proteção de Dados, eu chamo de comunidade com letra minúscula, no sentido que é a comunidade de proteção de dados. A gente que gravita à volta desses interesses, portanto, as pessoas que têm relacionamento com a proteção de dados, é um lobby muito forte e muito mais forte do que o lobby das entidades que se dedicam à investigação criminal. E vai acontecer muito em breve haver um processo que não se vai investigar por razões específicas de proteção de dados. Porque o bandido diz, dados pessoais, não autorizo. Pronto. E isto é uma questão que me pareceu interessante. Quanto ao Google e ao direito ao esquecimento, também aí estamos em alguma mudança de paradigma, porque até agora o paradigma era liberdade de informação, verdade. Se há uma coisa que está publicada em relação ao cidadão, está publicado. Pode ir a tribunal dizer isto é mentira, se o juiz condena lá quem pôs a informação porque isto é mentira. O paradigma agora é outro. Eu tenho direito a retirar da internet aquilo que é meu, porque o dado pessoal, a informação pessoal é minha. Isto é extremamente enganador, esta perspectiva é extremamente enganadora. E o caso Google é um bom exemplo de um grande disparate. Não vou discutir o direito ao esquecimento, que isso está consagrado. O caso Google, enquanto decisão, é um bom exemplo de que é um grande disparate. A decisão é, pronto, então a partir de agora os cidadãos têm direito a pedir que seja apagada uma coisa. Espera. Mas e como é que se vai aferir, quem vai aferir, o que é que vai ser apagado? Por outro lado, se isso está na internet, é apagada a internet no mundo inteiro? Mas estas normas não são da União Europeia? Como dizia o Pedro há bocado, estamos a impor ao resto do mundo o regulamento. É verdade. De alguma forma. Ao Canadá, por exemplo, já chegou o mesmo standard. Agora, quando pedimos para ser retirada da internet informação com base no direito ao esquecimento, é retirada a internet toda? Então vamos supor que alguém da China, não, vou omitir um país, pronto, que alguém de um certo país que está a ocupar política e militarmente uma certa região montanhosa, muito poética, aliás, e cometeu um massacre em relação, foi responsável, um general, um ministro, foi responsável por um massacre nessa região. E os jornais do outro continente, por exemplo, na Europa, diziam, este general daquele país foi o responsável por um massacre naquela região. Este senhor vai no país dele dizer ao Google, Google, retira aquela informação pessoal que é minha, que eu não deixo. Esta questão é uma questão extremamente enganadora. E como a comunidade de proteção de dados, quem se dedica à proteção de dados, a quem, aliás, eu agradeço. E agradeço porque também tenho dados. Eu também sou cidadãos, mas eles também têm de ser protegidos. Mas como a comunidade de proteção de dados tem um lobby muito mais forte que o de investigação criminal, vivemos uma mudança de paradigma. E o caso Google tem mais dúvidas e questões em aberto do que respostas. E só está a funcionar o direito ao esquecimento por uma única razão. É que a Google, pragmaticamente, quis evitar problemas. E se lhe mandar um mail a pedir para retirar os dados, eles vão ver e tiram. Tiram do domínio google.pt. Se fizer uma pesquisa em google.fr ou DE ou IT, já aparecem. Portanto, isto de alguma forma é um nonsense. Já estou a perder, desculpem. Desculpem ocupar o tempo do vosso almoço. Por favor, está. Olá, novamente. Diogo Vassal, advogado, vou ser o mais rápido possível, porque é hora do almoço. Tenho imensas perguntas, mas vou-me limitar. Primeiro, solicitadores de execução no que toca às penhoras e o acesso aos dados. É uma questão que me parece... Bem, eu já afirmei o meu desconhecimento nesta matéria. E, portanto, mas fico cheio de dúvidas qual o tipo de informações que os solicitadores de execução podem pedir no que toca a todo o processo executivo, a todas as penhoras. Segundo, empresas que lidam com os social benefits, empresas internacionais e que vendem os pacotes de subsídios de refeição, o cheque estudante, o cheque creche, que ainda por cima envolve menores até aos 7 anos num caso e depois dos 7 anos até aos 25, apesar deste governo ter alterado o cheque estudante. Estas empresas lidam com dados
diretamente das empresas, portanto, vendem um social benefit, subsídio de refeição ao cheque estudante, pode ser até por e-voucher, e podem vender às empresas, por suas vezes os dão aos seus trabalhadores, que por suas vezes, no caso do cheque criança e do cheque estudante, vão mesmo para os filhos dos trabalhadores. Então há aqui um molho de brócolis difícil de gerir. São estas duas perguntas, agora para ser conciso. Muito obrigado. Desculpe, é que eu não percebi bem qual seria a pergunta. Repare, a utilização dos dados para o fim da prestação do serviço... Os solicitadores de execução, se calhar, sim, primeiro. Está na execução das suas funções, portanto, tem acesso aos dados para fins legítimos. Não há... É que às tantas também criámos aqui, e há pouco nós estamos a falar disto, se eu estou a prestar um serviço, eu não tenho que ter consentimentos, eu estou a exercer uma função que me é cometida, eu não tenho que ter consentimentos para esse efeito, percebe? Portanto, não há nenhuma preocupação específica, pelo menos que eu esteja, enfim, a considerar, não sei se é isto que queria que me pronunciasse. Dados da conta bancária, valores mobiliários... Mas é para efeitos das obrigações no âmbito de uma execução, claro. Então, claro. Se não tiver esses dados, como é que consegue fazer a execução, percebe? Atenção, isto há aqui uma... O que o regulamento, ou melhor, impõe é quando eu trato os dados para fins que não são legítimos, ou não têm um interesse legítimo legal, ou contratual, ou de outra natureza. É o caso do Cambridge Analytics, claramente. Esse tipo de comportamento, ou quando as empresas utilizam dados de marketing para finalidades que não foram autorizadas pelos clientes, e para extrair a informação, ou para discriminar pessoas. Portanto, o regulamento impõe um conjunto. Nós temos, sempre em relação aos dados, considerar duas coisas. Uma é o direito à informação, e todas as entidades, públicas ou privadas, que tratam os dados, um requisito básico que têm que fazer é informar os titulares para que é que vão utilizar aqueles dados. Se essa informação já decorre de uma obrigação legal, então já decorre de uma obrigação legal, não é? Não preciso, a polícia não precisa estar a informar, olha, vou recolher os seus dados para lhe passar a multa. É a mesma lógica, está a perceber? Isto ele está a exercer as suas competências legais e, portanto, está a tratar os dados para aquela finalidade. Agora, se a polícia, de repente, fosse utilizar os dados das pessoas que multou para mandar comunicações da festa da polícia de Natal, isso já não podia, percebe? Pronto, portanto, há que ter cuidado com a forma. Em relação aos cheques, eu não conheço em detalhe o mecanismo, os cheques de pagamento, mas se a empresa emite os cheques e utiliza a informação para efeitos de entrega dos cheques aos menores, aos pais dos menores, o que for, e não fizer mais nada com aquela informação, não está a incumprir o regulamento? Não sei, eu não percebi qual era a questão, a dúvida que tinha. Sim, até será o cumprimento de uma obrigação contratual, exatamente. E há todo um cross-selling associado com restauração, etc. Desculpe? Há todo um cross-selling associado com a Pronto, o cross-selling é que é o problema, mas pronto, como não explicou essa parte, o cross-selling é que é o problema. Falta tempo só. Pronto. Não, o cross-selling é o problema, de facto. Se eu tratar os dados para outras finalidades, além daquela que foi cumprir aquela obrigação, que decorre de uma obrigação até contratual, não tenho nenhuma questão. Se eu utilizar aqueles dados para outra finalidade, eu tenho que pedir consentimento. Se eu tiver o consentimento, estou a cumprir o regulamento, desde que o consentimento seja claro, explícito e inequívoco. Pronto, não há dúvidas a este respeito. As regras são relativamente objetivas a esse respeito. Há outros casos em que não. Obrigado. Obrigado a todos. Por agora encerramos o painel. Daqui a 1 hora reabrimos os trabalhos.